E a minha forma de expressar de forma mais literal é a escrita. Tá vindo outros livros aí para 2025, mas assim, quem já mergulhou um pouquinho, um dedinho em Access, vai se apaixonar com o livro. Não é Vou porque ele é comprar meu, sim. não. Não é porque ele é meu, Alguém, não. É porque os 10. alguém, alguém perguntou o nome do livro para você ali. Ah, e se. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. E se. Eu vou colocar lá no link do livro, eu ponho também lá no grupo. E se ser diferente for uma potência e não um erro? E por que esse título, né? E não. Porque é muito mais fácil os pais, vamos falar de um modo bem geral, né? Existe aquela definição assim, eu gostaria que meu filho fosse perfeito, eu gostaria que meu filho fosse assim ou fosse assado. Aí vem uma criança completamente diferente do que foi projetado. Os pais idealizam, né? E aí vem Ah, o real. Uhum. e aí nesse lugar é assim, em vez de receber o presente que aquele filho é e começar a olhar para quais são as potencialidades dele e direcionar aquilo, vai expandir o mundo. Às vezes ele vai ser um belíssimo artista, mas o pai queria que o filho crescesse para ser médico, para ser advogado. Então, Uhum. a tendência, né, desse livro, e também esse do Axis, que é o do peixe, é sacudir as pessoas deste mundo para começar a entender que humanoide e X-Men, principalmente o X-Men, é uma nova geração que está vindo para cá e que não funciona como a gente funcionava, igual eu brinquei com a minha irmã, né? Como a gente E funcionava. Porque a quais se gente incluem trabalha no muito. X-Men? Oi? Quem tudo se inclui no X-Men? Quem tudo? O que que. Não entendi. X-Men, por exemplo, quem se inclui? Ah, tá. Quem é? A gente coloca geralmente os seres caracterizados com TDAH, TDA, bipolaridade, todas essa, digamos que a gente pode incluir praticamente todos os transtornos Os mentais. mentais. São Os chamados de mentais. transtornos. Por que É, são. transtornos? Uhum. Porque o cérebro funciona diferente. Então, assim, Uhum. eu escrevo com a direita e com a esquerda. Eu É, não faço é um doença, monte por de isso já é coisa com dito a direita e com a transtorno. esquerda. Ou seja, o cérebro está dos dois lados ali, ó, trabalhando, né? Então, quando você me faz uma pergunta, abre 50 janelas aqui. É o que eu falei, né, algumas coisas eu fui contando no livro e referenciando aonde que eu fui encontrando as características, conforme eu fui também. Durante a enchente aqui, que a gente teve enchente em Porto Alegre, sabe, Sim, né? No Rio Grande aham, do Sul. sim. Eu ia todos os domingos de manhã num abrigo só para crianças atípicas, auxiliar, né? Ouvir as mães e tal. E aí tinha algumas crianças com nível de suporte 3, assim, Uhum, severos, né? bem severos para as mães, mas um deles, a mãe dele disse que ele falava inglês, sem nunca ter aprendido, só de ficar assistindo, ele adorava filmes de guerra e filmes antigos. Aham. Ele cantava músicas que ninguém ensinou. Claro que ele era no nível de esporte 13 e ela tinha muitas dificuldades, assim, né, com as reações dele, mas ele era super inteligente. E assim, Marinês, por mais que seja o severo, nós temos já em Axis mais, eu posso falar centenas hoje, de depoimentos, não tanto aqui no Brasil, mas a gente já tem também no Brasil, de crianças que depois que começaram a receber barras de forma regular, que significa pelo menos uma vez na semana ou duas, né? A mudança ela vai ocorrendo. A exemplo, né? Eu posso, Patrícia, falar da Clara? A Patrícia mora a 60 quilômetros de Palmas, que é onde eu estou hoje. E eu fiz alguns atendimentos lá. A Patrícia também é praticante, tem várias classes avançadas de Access, e eu fui fazer alguns atendimentos na cidade dela e atendi a sobrinha dela, a Clara, com 6 anos ou 5. Ela estava com 5 anos, eu acho, Cinco, naquela, né? no ano passado. Eu lembrei até do aniversário do presente que ela mandou a imagem para você, você comprou. Sim. E ela não era muito verbal naquele momento, já com Uhum. 5 anos, né? E assim, 2 sessões que a gente fez, um dia sim, no outro dia também. Eu vim embora, depois passei lá umas 2 semanas sem falar com a Patrícia. E aí, no dia que a gente fez uma sessão individual, a Patrícia falou: Gelisa, não, conta, Patrícia. É melhor você contar, já que você está aqui.
a mãe dela, né? Me mandou uma mensagem, a minha irmã pergunta assim, o que vocês fizeram com a Clara? Eu até assustei, né? Falei, o que nós fizemos? Falei, não, a Gelisa aplicou processos nela específicos, né? De X-Men. Aí ela disse que ela passou uma noite assim, um pouco agitada, né? Dando umas coisas no corpo, bem agitadinha à noite, mas no outro dia ela destravou a A fala. fala. Naquela época, eu não conhecia a voz da minha sobrinha. Com Ela cinco não anos falava já. perto Olha, da até gente. arrepiei. Com 5 anos. Eu não, quando ela começou a falar assim, a gente foi na chácara do meu pai, e aquela vozinha daquela criança, para mim, era estranha, porque eu não tinha escutado a voz dela ainda, né? Era novidade, E né? novidade. E ela só veio, assim, melhorando, né? Aquelas pouquíssimas sessões. Que lindo, né? Né? Então, assim, por conta de vários trabalhos, várias questões que foram vindo para mim desde 2021 para cá, se tornou um alvo levar a Axis para mais lugares. E é como a Patrícia falou, no caso da Clara, não foi só barras. A gente tem processos bem específicos para os X-Men. E, Hum. por exemplo, para mim, se eu não tiver com a colinha aqui desse processo para poder falar, hoje, no caso do TDAH que está bem alto, eu teria uma certa dificuldade. Por quê? Porque energeticamente eu estou mandando uma contribuição para vocês, vocês não têm nem profundidade, a noção da profundidade da intensidade disso. Tanto que ontem entrou assim, um monte de gente ali no grupo, porque quando eu terminei, eu fiz coisas aqui e comecei a chamar quais são, né, de alguma forma, quem ou o que está conectado à realidade de outros X-Men que eu posso ser contribuição. E quando a gente tem essa classe, né, que é a específica de X-Men, ela é uma classe de 2 dias, é uma classe avançada, você precisa ter base e fundamento para fazer. Então, só por ter esses dois pré-requisitos, é algo que a gente tem a percepção de que, olha, a pessoa precisa realmente receber várias informações antes. Porque se ela cair direto lá nessa classe de X-Men, vai ter coisa que ela vai falar assim, tipo, o Axis, né, tá louco. E não é. Tá tudo dentro dessa nomenclatura que a gente chama de X-Men. E por quê? Porque ele fez uma homenagem, de certa forma, à Marvel, que traz ali todas aquelas crianças que não podem conviver juntas com essa realidade de pessoas normais, vamos colocar bem aspas assim, né? Por conta dos seus superpoderes. Então, a gente tem algumas características que, da mesma forma que esse cérebro atípico, por exemplo, vou falar da pessoa, né, que você trouxe agora, que é totalmente severa, nível 3. Mas se essa pessoa tiver o acolhimento energético com os processos verbais, as perguntas e os processos corporais, nada impede que essa pessoa se desenvolva. E aí, hoje acontece o oposto, porque aí cerca-se de, digamos, sintomas, só que para a gente, X-Men, e principalmente, igual eu brinquei com a Patrícia agora, né? Patrícia, eu vou tirar aqui a foto com a da sua roupa, você está com uma cor diferente. Quando eu falei isso para ela, na minha cabeça vem 50 imagens de todas as outras vezes que ela entrou aqui com a gente, que ela estava com a blusa branca, com a blusa bege, com a blusa... Sem entender o volume de informação que a gente tem na nossa cabeça, de forma energética. Uhum. Então, os atendimentos, né, com X-Men. Tem uma pessoa que veio trocar barras comigo aqui um dia antes do lançamento do livro. E ela falou assim, Gelisa, não sei, mas assim, 20 minutos ela correu minhas barras. Porque a energia estava a 1000 por hora. A 1000 por hora. Mas de 90% das pessoas que fizeram curso de barras comigo aqui em Palmas, que hoje estão aqui ainda, essas pessoas, talvez 2 ou 3, são as pessoas que o meu corpo acolhe para receber os processos. Mas por quê? Porque são só 2 ou 3 pessoas que têm a sensibilidade de se conectar com aquela energia e saber que não precisa apertar os dedos, que eu não preciso de uma hora inteira do Uhum. processo, entendeu? Então, na verdade, a pergunta é, quando vocês forem atender qualquer pessoa, seja X-Men ou não, humanos, humanoides, qualquer pessoa, é primeiro perguntar
com muita gentileza para aquele ser, para aquele corpo, que contribuição máxima você pode ser.